mas em representatividade para você. Qual o valor desse anel para um jogador? Boa noite a todos. Acho que essa premiação vale muito mais do que qualquer dinheiro, né? Eu creio que coroa muito bem o trabalho feito, não só por mim, mas por todos os jogadores, né? Eu compartilho esse prêmio com todos os jogadores, com a comissão técnica, com a diretoria também, né? O professor Dorival também, que chegou e me deu a oportunidade de dar o meu melhor, né, pelo Flamengo, de poder jogar jogos grandes, e me deu sequência, pude fazer um belíssimo campeonato junto com a equipe. E creio que essa premiação é compartilhada com todos os jogadores, com todo o clube, e fico feliz e lisonjeado de receber esse prêmio. Só tenho que agradecer a Deus, porque me deu muita força para superar os momentos difíceis que eu passei esse ano, e hoje eu me torno um cara muito mais maduro, mais forte mentalmente, e essa premiação vale muito mais do que qualquer dinheiro. Eu creio que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Obrigado. Também gostaria de saber que você relembrasse um pouco da sua trajetória, das dificuldades para crescer no futebol até receber uma joia dessa. E o quanto receber um prêmio individual desse tamanho impacta na sua trajetória. Como eu falei, né, eu superei momentos difíceis, né, na minha vida, aqui dentro do Flamengo também, né, meu terceiro ano aqui no Flamengo, e esse ano que graças a Deus eu pude, né, ter mais oportunidade no time titular, e creio que a chegada do Dorival me deu muita força, me deu muita confiança também para voltar, né, a jogar, e eu sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei que poderia ter essa oportunidade e abraçá-la, e esse ano eu pude, né, corresponder dentro de campo, né, dando o meu melhor nos treinos, nos jogos, e recompensado com esse prêmio. É gratificante demais, não tenho palavras para dizer, né? Só tenho que agradecer a Deus, a minha família que me deu força também, e esse prêmio, né, vai para todos que participaram desse trajeto meu aqui no Flamengo. Você acabou de falar aí, mas vamos à última. Tem alguma pessoa em especial que você dedicaria esse prêmio? Sem dúvida nenhuma, minha família, né? Como eu falei aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha namorada também, que sempre me deram total apoio, me deram força para superar cada momento que eu passei difícil. E esse prêmio vai para eles também, e quero compartilhar com eles. Obrigado. Agora eu vou convidar o professor Dorival, por favor. Sim, antes, professor, vamos fazer uma entrega para você, por favor, Dorival. Aí vamos entregar uma placa. Antes de começar, gostaria, está aí o representante da Ford, João Vicente Gouveia de Andrade, que vai fazer a entrega do prêmio Ford ao técnico do ano do time campeão da Conmebol Libertadores, o treinador Dorival Júnior, da equipe do Flamengo. Por favor. Muito obrigado. Amigos, então, vamos às perguntas. Vocês já sabem como é. Levanta a mão, por favor. Somente os detentores de direito podem fazer ao vivo, ok? Todos já sabem. Estamos aqui com o Dorival e com o Pedro. Vamos começar aqui. Luiz, por favor. Aqui. Oi. Obrigado, né? Oi. Dorival, aqui, Pedro Torre, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Parabéns pela conquista. Queria saber a sensação, depois de tanta pressão para o Flamengo conquistar as duas Copas conquistadas, como é que você se sente? Se você pudesse também fazer uma análise do jogo, um primeiro tempo difícil, e às vezes, como muda bastante tempo, uma expulsão, o Flamengo no segundo tempo com um amplo domínio, e essa conquista do tricampeonato da Libertadores. Obrigado. Bem, primeiro eu acho que enaltecer o trabalho do grupo, o trabalho num todo realizado dentro do nosso clube. Eu tive 3 oportunidades à frente do Flamengo e eu consegui fazer uma leitura de todos os momentos. E hoje eu afirmo para vocês que o Flamengo vive um momento pleno
em todos os aspectos, internamente falando, com trabalhos muito bem dirigidos e definidos, um grupo de apoio que dá toda a sustentação possível aos jogadores, como também à comissão técnica, um trabalho diferenciado realizado por 2 ex-jogadores do clube, Fabinho, ou ex-jogadores, Fabinho e Juan, que fazem um trabalho brilhante entre atletas e diretoria, e isso tem feito com que exista uma harmonia, um equilíbrio dentro do nosso clube. Com isso, a nossa preocupação é única em relação à busca por resultados, a busca pela melhor performance. Eu acho que o clube estava numa situação um pouquinho complicada esse ano, muitos já diziam que o ano do Flamengo estava totalmente perdido, e, de repente, um processo de recuperação, eu acho que apresentado por todos nós, mas, acima de tudo, abraçado pelos jogadores. Começamos a trilhar um novo momento, uma nova situação, nos aproximamos das 3 competições e estivemos vivos até os momentos finais. Como ainda no Campeonato Brasileiro, nós temos os nossos objetivos, mas o importante é que em 2 delas nós alcançamos o resultado que queríamos. Eu acho que novamente colocamos o clube numa condição em que talvez poucos acreditassem esse ano, e isso é fruto do trabalho e da dedicação de muita gente lá dentro. Com relação à partida, eu acho que uma decisão ela tem um grau de nervosismo alto, por mais que você prepare a sua equipe, por mais que essa equipe seja uma equipe experiente, tenha vivência, todos nós sentimos como seres humanos, é um fato natural. O importante foram as apresentações que nós fizemos ao longo da competição. Eu acho que isso que nos credenciou à conquista, assim como foi a Copa do Brasil, porque nós fizemos partidas muito consistentes, partidas excelentes, com amplo domínio, e o jogo de hoje é natural que depois da expulsão ele tomasse um outro rumo, mas o Atlético foi uma equipe vibrante, uma equipe guerreira, valorizou sobremaneira a nossa conquista, e eu enalteço aqui o trabalho das 2 equipes que fizeram por merecer chegarem a um momento como esse. Obrigado. Por favor, aí. Dorival, André Galvão, SBT, você falou agora, né? Muitos já davam o ano do Flamengo como perdido. E eu queria falar sobre você, porque a gente sabe como é difícil ser técnico no Brasil, e você era mais um técnico que muitos já davam como um técnico que não tinha mais para onde ir, que já tinha feito bons trabalhos, mas que não poderia evoluir. E você tem um ano fantástico no Flamengo, né? Depois de esperar uma chance de voltar para o Flamengo, você disse que tinha essa vontade de terminar o que você tinha começado no Flamengo, e você termina o ano campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, e mesmo que você ainda não aceite, cotado para a seleção brasileira. É natural, como o Tite vai deixar o cargo de treinador da seleção. O que você pode dizer a respeito disso, dessa sua temporada mágica aqui no Flamengo? Olha, eu acho assim, se eu fizer um apanhado da minha carreira, são 13 títulos conquistados e 5 vice-campeonatos. Eu acho que é muito difícil você alcançar números dessa maneira. Eu nunca fiz alarde desses números, nunca me preocupei com isso. Sempre fiz trabalhos em equipes que levaram algumas delas, inclusive a conquistas de Libertadores, e nunca chamei a atenção desse tipo de trabalho. Saí em momentos em que as equipes estavam bem próximas de grandes conquistas. Nunca me preocupei em tentar ser lembrado por isso ou por aquilo. Eu acho que em algum momento eu teria uma oportunidade como essa. Eu tinha uma certeza, uma convicção muito grande que um dia eu voltaria à equipe do Flamengo, da forma como eu saí nas 2 oportunidades anteriores, sem falar de ninguém, sem falar nada, enaltecendo o trabalho do clube, reconhecendo e agradecendo a oportunidade. Se vocês se voltarem para esse ano, nós tivemos 6 partidas na Sul-Americana, invictas,
talvez tenha sido a melhor campanha de uma equipe do Brasil. Aliás, em todos os campeonatos sul-americanos foi a melhor campanha na fase classificatória de uma equipe. E nós terminamos a Libertadores agora com mais 7 partidas, também com 7 vitórias. Então, eu acho que, talvez, eu não tenha certeza, mas acho que campanha nenhuma superou a campanha do Flamengo esse ano dentro da Libertadores. Um título invicto, numa competição dificílima, e se somado aos 6 jogos que nós fizemos na Sul-Americana com o Ceará, eu acho que também reconhece e mostra um pouco daquilo que vinha sendo o nosso trabalho ao longo dos últimos anos. Eu tirei 7 grandes equipes de zona de rebaixamento, e isso é um título que ninguém enaltece, ninguém reconhece. Por isso que eu não tinha preocupação nenhuma. Eu acho que eu tenho algumas conquistas importantíssimas na minha vida e algumas formações de equipes que têm muito mais valor, talvez, até do que muitas conquistas, e que às vezes não são reconhecidas e enaltecidas. E também não me preocupo com isso. Me preocupo em tentar dar uma resposta ao meu torcedor, à confiança da diretoria e do meu grupo de jogadores, para que eu possa continuar sendo útil. Agradeço a sua pergunta. Seleção, vamos deixar as coisas acontecerem, é muito cedo ainda para se falar alguma coisa. A minha preocupação continuará sendo o Flamengo, até porque poucos terão a oportunidade que eu tive de estar num grande clube como esse, pela 3ª oportunidade. Eu só tenho que agradecer e reconhecer a confiança das pessoas que depositaram em mim a condição de um trabalho tão importante à frente de um dos maiores clubes do futebol mundial. Obrigado. Daniel. Ches, el saludo cordial. Acá, por favor, la pregunta para Pedro. El profe dijo que tal vez hubo algo de nerviosismo por parte de ustedes a lo que arrancó el partido. ¿Cómo lo supieron asimilar el tema del nerviosismo y la presión? Porque ustedes eran los obligados a salir a buscar el partido. A ratos en el primer tiempo fueron dominados. ¿Crees que la expulsión marcó también la diferencia en el compromiso? Para Pedro, la pregunta. Entendeu a pergunta? Ahí le está explicando el profe. Eu não entendi nada. Desculpa. Falou um pouco rápido. A ver, Não ouvi, não entendi. Põe o tradutor aí para você ouvir e tal. a ver si le hacemos nuevamente para que la pueda entender. Amigo, Se pone- por favor, un poco más despacito. ¿Cómo no? ¿Ok? Repete la pregunta. ¿Cómo no? Con gusto. Sim, sim. El profesor Dorival mencionó que entraron algo nerviosos al partido. ¿Cómo lo fueron asimilando? Y si la expulsión que sufrió Paranaense, ¿considera usted que pudo haber marcado la diferencia y les dio el dominio absoluto del partido? Buenas noches y felicitaciones. Claro que na final a gente se prepara para estar mentalmente focado, né, e deixar o nervosismo de lado. Mas antes de entrar em campo sempre tem aquele frio na barriga, aquela ansiedade. Mas quando a gente entra em campo a gente esquece tudo, né, e preocupa dentro de campo. E a expulsão, claro que ajuda, né, ter um homem a mais ajuda a gente. Mas o Atlético foi um time muito aguerrido, onde estava fechado e muito difícil de infiltrar. E creio que a gente teve uma proposta muito boa, né, de dominar o segundo tempo. Claro, com a mais fica um pouco mais fácil, mas não tira o nosso mérito, porque eles marcaram muito bem, né, foram aguerridos. E creio que foi um jogo difícil, mesmo com um homem a mais. E valoriza todo o trabalho feito, né, durante o ano. E esse jogo foi mais um jogo onde a gente, né, deu o nosso melhor, tivemos a nossa qualidade e pudemos dominar o jogo. Obrigado. Boa noite, Dorival. Boa noite, Pedro. Parabéns pela conquista. Vinícius Ribeiro, ESPN.com.br. Primeiro para o Pedro. Pedro, você foi um jogador que esse ano a tua carreira mudou da água para o vinho. E esse cara aí do seu lado tem um mérito gigantesco na sua conquista. O que o Dorival falou com você que nenhum outro técnico falou nesse período, e eles, infelizmente ou felizmente, acabaram perdendo a qualidade de um jogador que está perto de ir para uma Copa do Mundo. E Dorival,
Você hoje está entrando de vez para a história do Flamengo. Um clube que conseguiu um feito que nem a geração Zico conseguiu. Qual o tamanho desse peso, dessa importância? Como eu sempre falei, né, o professor Dorival tem total, né, mérito também nesse meu, né, crescimento, né. Eu creio que aqui no Flamengo eu sempre dei bons números, né, mesmo entrando pouco tempo. Eu sempre fui um cara que, entrando pouco tempo, participava bem ali dos gols, né, mas não tinha uma sequência muito grande como titular. Nos jogos grandes também, né, quase não entrava, né. No Atlético Mineiro, na Supercopa, eu cheguei a não entrar na final, né, e ele foi um momento muito difícil para mim, onde eu superei aquele momento, né, mas eu creio que o professor Dorival não só falou, mas sim, né, fez eu jogar, né, me fez me sentir bem no grupo, junto com o Gabigol ali na frente. Ele sempre falou que poderia, né, jogar junto, eu e ele. Ele falou que no Santos também jogava o Gabriel e o Ricardo Oliveira. E isso me motivou ainda mais, né, eu sempre acreditei no meu potencial, né, eu nunca deixei de duvidar nisso. Mas o Dorival foi um cara que chegou, me colocou para jogar, me deu essa confiança e eu pude corresponder, pude entrar em campo e graças a Deus tive uma sequência muito boa esse ano, né? Como eu falei agora há pouco, eu olho para trás e vejo que eu superei um momento difícil e fico muito gratificante, muito feliz com essa superação por me tornar um cara muito mais forte agora no final do ano. Obrigado. Por favor, Daniel. Eu quero só complementar. Desculpa. Só complementar. Eu acho que o Pedro, ele, independente da saída do Bruno, tá? Do nosso ataque. Eu quando vim para o Flamengo, eu vim na minha cabeça que nós poderíamos ter um ataque dessa maneira, jogando com esses 3 jogadores na frente. Como nós faríamos? Olha, eu acho que grandes jogadores, eles se encontram. Eles se encontram e o Pedro era um desses jogadores que precisava de uma oportunidade, porque, na minha opinião, ele seria o artilheiro de qualquer grande equipe do futebol brasileiro. E em qualquer uma delas, talvez tenha sido essa a frase que eu coloquei ao Pedro, em qualquer uma dessas equipes que o Pedro estivesse, fatalmente ele estaria sendo observado pela seleção brasileira. Então, eu acho que um jogador desse nível nós não poderíamos deixar que ficasse à margem da equipe. Ele precisava, sim, se preparar um pouco mais. Ele teve essa percepção. Nas primeiras semanas, ele não jogou, mas ele trabalhou exaustivamente para que pudesse alcançar a sua posição e, consequentemente, a manutenção na equipe. Foi méritos dele. A oportunidade, tudo bem, mas méritos do atleta que soube fazer e soube jogar de uma maneira solidária com um cara que era o diferencial da equipe do Flamengo a todo momento e que não deixou de ser importante para a equipe, jogando ao lado de um jogador que não vinha atuando, mas que, em todos os momentos que entrava, dava sempre o seu recado. Eu acho que você finalizar uma competição e poder deixar o seu nome marcado na história de um clube como o Flamengo não tem preço. Olha, eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a todas as pessoas que me auxiliaram em toda a minha vida, em toda a minha carreira, desde quando eu era atleta, porque chegar um momento como esse era um momento que eu esperava muito dentro da minha carreira, que eu não finalizaria o meu período como treinador se não tivesse alcançado ainda um título desse nível. Eu tinha algumas aproximações de campeonatos desse tipo, como 2 vice-campeonatos brasileiros, um inclusive com o próprio Flamengo, e não tinha ainda tido a oportunidade de uma confirmação. Graças a Deus, Deus me deu e me colocou à frente esse grande clube. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e vou tentar continuar honrando da melhor forma possível e tentar respondendo à confiança de todos aqueles que depositaram na minha pessoa, na minha comissão técnica, a condução de um trabalho como esse. Obrigado. Daniel, por favor. Boa noite a todos. Flávio Vinick, do SBT. Dorival, eu queria que você falasse da importância do Gabigol, não só pelo gol hoje. Ele acabou mudando de posição. A gente acabou vendo nessa temporada um outro estilo do jogador, pela doação dele e pela identificação que ele tem. Talvez seja o grande símbolo dessa geração vitoriosa do Flamengo, decisivo em 2019, decisivo hoje de novo. Então, se você falasse da importância dele para o grupo de uma forma geral, para o Flamengo. E o Pedro também que falasse da importância dele para você se tornar
o artilheiro do time nessa temporada, desse entendimento com o Gabigol, ele saindo da área, ele também dando assistências para você? Olha, eu acho que é uma dupla que se completa. Quando eu falei ao Pedro que o Gabriel havia jogado com o Ricardo Oliveira e também com mais um atacante ao lado, não era diferente daquilo que eu imaginava para a equipe do Flamengo. Até porque eu também tinha o Thiago Maia naquela ocasião, que era um dos 3 homens de meio campo, juntamente com Renato e Lucas Lima. Então era um meio campo totalmente ofensivo. E eu não tinha dúvidas que o Gabriel, até porque ele não alterou por completo a sua posição. Ele apenas jogou de uma forma em que ele tinha uma aproximação maior com Pedro e Pedro com o próprio, fazendo com que houvesse sempre uma alternância entre movimentos e ataque à última linha. E esses ataques, que tanto Pedro como o Gabriel sabem fazer como ninguém, é que facilitaram para que houvesse uma harmonia entre a posição de um e essa pequena mudança em comportamento do outro. Agora, o Gabriel foi decisivo, ele foi fundamental. O prêmio dele, pela mudança comportamental que ele teve, é que ele decidiu uma Libertadores como o artilheiro da equipe e decidiu uma segunda Libertadores como um jogador de equipe. Eu acho que talvez esse segundo momento, ainda que com apenas um gol e não os 2 do momento anterior, tenha sido tão importante, ou talvez até uma maior importância do que aquele teve naquele primeiro momento. Eu não tenho dúvidas disso, que como jogador de equipe, talvez a doação dele tenha sido ainda superior à que existiu no ano de 2019. Obrigado. Desculpa. O professor Dorival falou muito bem, né? Eu e o Gabriel somos uns jogadores que a gente se completa ali no ataque, né? Com características diferentes, onde a minha eu me dou muito bem com o Gabriel ali na frente. E o Gabriel é um jogador muito inteligente, onde conhece os espaços dentro de campo, né? Se movimenta muito bem, né? E essa mudança dele, como o professor falou, né? Foi muito boa para toda a equipe, né? Um jogador diferenciado, onde, né, foi premiado hoje com um gol, mais um gol decisivo dele pelo Flamengo. E parabenizar, né, não só ele, mas todos os jogadores que compraram a ideia do professor Dorival. Desde quando ele chegou, a gente confiou no trabalho dele e sabia que iria dar certo essa liga, mesmo quando muitos não acreditavam, né, do lado de fora, mas dentro do grupo a gente sempre acreditou no trabalho dele e hoje ele foi coroado com esse troféu, com esse título. Obrigado. As 2 últimas, por favor, Daniel. Boa noite, Dorival, Pedro. Claro, né, uma conquista tão importante, do tamanho que é uma Libertadores da América, um clube tão grande como o time do Flamengo, é claro que impulsiona momentos diferentes no futuro, né? Queria que vocês falassem sobre expectativas para o futuro. Pedro, que esse ano pode disputar uma Copa do Mundo já no Catar, logo com a seleção brasileira no próximo mês. E você, Dorival, o Tite já disse que vai deixar a seleção brasileira ao término da Copa do Mundo. Como você vê a importância desse título da Libertadores para, quem sabe, você ser o sucessor do Tite, por favor? Olha, é difícil você falar sobre hipóteses na minha posição. Eu acho que o meu contrato com o Flamengo vai até o final do ano. E talvez o maior prêmio para mim seria poder permanecer à frente dessa equipe e dar sequência ao nosso trabalho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Caso venha acontecer uma possibilidade, eu acho que tudo isso daí após Copa do Mundo. Então nós temos que ter muita calma, muita paciência. Eu acho que você postula uma condição como essa, você às vezes imagina uma possibilidade como essa, mas é tudo ainda muito distante e muito vago. Eu acho que nós temos grandes profissionais no país, profissionais respeitados, que talvez também mereçam uma oportunidade à frente de uma seleção. Então, vamos deixar que as coisas primeiro aconteçam, depois, caso haja um posicionamento do Tite, até porque eu acho o trabalho dele de altíssimo nível, um dos grandes profissionais do futebol mundial. Estando hoje à frente da seleção, não sei se realmente esse caminho será tomado. Vamos aguardar primeiro e ficarmos na torcida para que a seleção conquiste mais um campeonato mundial. Eu acho que esse daí é o principal ponto. Eu fico muito feliz, né, por ter essa oportunidade, né, de ter essa expectativa de ir para a Copa do Mundo, né, um sonho que eu tenho.
Claro que eu trabalho também para isso, para estar na seleção brasileira. Desde o meu primeiro dia aqui no Flamengo, eu cheguei falando isso, que queria vir para o Flamengo para voltar a estar no radar da seleção. E creio que no tempo certo as coisas acontecem. Mas sabendo também que a concorrência é muito grande, né, pela seleção, tem muitos grandes jogadores, né, isso aí é para o professor Tite, mas com o coração tranquilo por ter feito, né, a minha parte aqui no clube. Como eu sempre falei, tem que estar bem no clube, tem que estar dando o meu melhor no clube, né, e se Deus quiser as coisas vão acontecendo naturalmente. Obrigado. A última, por favor. Dorival, Pedro, primeiro parabéns. Depois eu queria, depois de uma conquista dessa, eu sei que você é de Araraquara, Dorival, mas depois de uma conquista dessa, você deu uma alegria para 48 milhões de rubro-negro. E aí ganhou a Copa do Brasil e uma Libertadores. Sobre esse sol do raio laser aqui do Equador, quero saber se você já se considera rubro-negro e carioca. E para o Pedro, eu só quero saber onde vai ser a festa, irmão. Obrigado. Esmigo, Flávio. Olha, eu acho que não existe uma identificação maior do que essa, do carioca com a sua equipe, com o futebol, com o samba. E isso daí eu conheci desde pequeno também em Araraquara. Então eu tenho uma paixão pela vida do carioca, sempre tive, nunca escondi de ninguém que se tem uma cidade que eu adoraria morar um dia, seria o Rio de Janeiro. Hoje eu resido em Florianópolis já há 20 anos, as coisas lá são muito próximas ao rio, é um rio em miniatura, mas sempre tive uma paixão muito grande pela vida do carioca. Sempre adorei a maneira como se encara a vida, como se vive, principalmente o meu meio, o futebol, dentro do Rio de Janeiro. E isso, para mim, não tem preço. E poder conquistar um campeonato perante a maior torcida do mundo, podem ter certeza que, para mim, tem um valor inestimável. As festas, né? Elas vão ter que ser em vários lugares, vai ser no avião, vai ser em casa com a família, com os companheiros também, com a comissão. Né? Hoje é um dia para ser comemorado, para ser lembrado, né, para o resto da nossa vida. Eu que sempre, né, vivenciei o lado torcedor, hoje eu pude vivenciar dentro de campo, né, esse título. Então é gratificante, é um sonho realizado não só meu, mas de toda a minha família. E vai ter que ser comemorado e bem comemorado com todos. Obrigado, Dorival. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Boa noite.